Muito bem, amigos, vamos lá com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. Você pode participar do nosso canal deixando aí o seu clique no joinha, né? Deixando o seu like e também se inscrevendo no nosso canal. Começamos pequenininho, né? Começamos aqui, mas nos tornamos aí um dos mais vistos aqui em Ponta Porã, né? O nosso canal aí é um canal independente. E claro, você que tem, né, quer participar além de clicar no joinha, além de dar o like, além de se inscrever no canal, nós começamos lá com 6 pessoas, né, 6 inscritos, estamos com 140, indo para 150, então tá bom, né? E temos aí os nossos apoiadores, né? E claro que o empresariado local pode nos ajudar ainda mais. Mas você que organiza aí alguns eventos culturais, eventos esportivos, tá? Organizando um torneio de futebol aí no seu distrito, no seu bairro, pode nos contatar aqui que nós estaremos divulgando por aqui. Eventos beneficentes, principalmente eventos beneficentes, nós vamos divulgar por aqui, né? E ontem eu falava da situação do óculos, né? Que saiu a lente. E eu falei em parceria, né? Se talvez conseguisse uma parceria, né? Com alguma ótica em Ponta Porã. E a primeira a se prontificar foi aqui, ó. A ótica, né? A ótica que deu um jeito aqui na armação, né? Nós estamos aí, pelo menos não estamos cegos, né? E vamos formar uma parceria aí mais pra frente, com toda certeza. Nessa semana nós estaremos conversando para que a gente acerte aí uma parceria aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. A ótica, que fica ali na rua Guia Lopes, no número 374, é a loja 1, né? E o Instagram da ótica é @aotica.ms, claro, sem acento, né? @aotica.ms, esse é o arroba. E o telefone para contato lá na ótica, né? A ótica é o 679 9215 4380. 99215 4380. Grande abraço, João, que nos atendeu prontamente hoje lá na ótica. E vamos começar com as informações. Dias atrás nós falamos da questão do Hospital Regional de Ponta Porã e sua nova gestora. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul não aceitou a gambiarra, né, a chamada gambiarra que vinham fazendo aí, né, em prorrogação de contrato com a gestora do Hospital Regional de Ponta Porã. E a Secretaria de Estado de Saúde contratou o Instituto Mais Saúde para gerir o Hospital Regional de Ponta Porã, o Hospital Regional Dr. José de Simone Neto. O extrato consta no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul de ontem, quarta-feira, dia 20. Agora a OSS, a Organização Social de Saúde, vai gerir dois hospitais regionais aqui no Mato Grosso do Sul, já que o Hospital Regional de Dourados está sob sua gestão. Para a nova administração, o contrato com a entidade está estimado em R$ 47.287.980,66 por 6 meses. A contratação acontece após o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o MPMS, pressionar a Secretaria de Estado de Saúde para acabar com a gambiarra no local por conta do término do contrato com o Instituto Aqua, que administrava a unidade desde 2019. Acontece que, apesar do fim da vigência do contrato com o Aqua e investigações por má gestão, o governo continuou prorrogando o serviço sem definir um novo gestor. Além disso, a promotoria do Ministério Público registrou falta de transparência no processo de transição do Hospital Regional de Ponta Porã. Assim, em reunião no dia 14 de julho deste ano, com o responsável pela saúde de Ponta Porã, Aral Moreira e Antônio João, e na reunião ordinária número 341 do Conselho Municipal de Saúde, em 17 de julho, conselheiros e gestores disseram desconhecer a saída do Instituto Aqua, né, e a seleção de uma nova OS para um contrato emergencial. Além disso, o Ministério Público aponta sucessivas prorrogações do contrato com o Aqua, né, ao longo de 2025. Os aditivos visariam as situações não emergenciais, além de demora e imprecisão na checagem de requisitos. Isso
evidenciaria a falta de protocolo claro na Superintendência de Governança e Gestão Hospitalar. Então, o órgão recomendou que a Secretaria de Estado de Saúde realizasse em até 180 dias um novo chamamento público a fim de selecionar a organização para gerir o Hospital Regional de Ponta Porã, né? E agora, né, a Secretaria de Estado de Saúde contratou por 6 meses aí o Instituto Mais Saúde para gerir então o Hospital Regional de Ponta Porã, o Hospital Regional Dr. José de Simone Neto. E claro, aconteceu depois de que o MPMS pressionou a Secretaria Estadual de Saúde para que acabassem, né, com a gambiarra por conta do término do contrato com o Instituto Aqua, né, que administrava a unidade desde 2019 e vinha prorrogando sempre, né? E o fim, né, da vigência do contrato com a Aqua e a investigação que foi investigada por má gestão, né, fez com que o Ministério Público entrasse e apontou sucessivas prorrogações do contrato com a Aqua e o que chamou de gambiarra. Então vamos acabar com essa gambiarra aqui, vamos fazer um contrato definitivo, um contrato de 6 meses está feito pelo Governo do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, com o Instituto Mais Saúde. E a população tem que ficar de olho no atendimento, tem que ficar de olho na qualidade do atendimento, né? Para que o hospital por 6 meses, né? O Instituto por 6 meses, a organização social aí vai, a organização social de saúde, né? O mais correto, vai ganhar, né? 47 milhões de reais por 6 meses de contrato. Então tem que fazer um bom trabalho, né? Seguindo com as informações, falar da situação do pastor Silas Malafaia, né? Silas Malafaia ontem foi vítima de Alexandre de Moraes do STF, né? E Brasil, né? E ainda tem gente que diz que isso aqui não virou ditadura. E o pastor Silas Malafaia, ele foi até a Polícia Federal prestar depoimento, né? E permaneceu em silêncio. Esse pastor Malafaia é o seguinte, o pessoal pode não gostar dele, mas o pastor Silas Malafaia foi o único que, pressionado pelo Xandão aí, né, pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF, soltou o verbo, sem medo, né? Ah, vou ser preso, pode ser preso, mas tem que ter atitude para enfrentar esse tipo de covardia que o judiciário brasileiro vem promovendo. Esse foi corajoso, esse foi, né? E não ficou com medo de ser preso, não. Falou de corrupção, falou dos desmandos, falou das aberrações jurídicas, e agora que ele foi à Polícia Federal, vai ter jornalista de esquerda, principalmente aí, esquerdista, dizendo, mas o cara não disse que não tinha medo, tá quieto. Mas tem um motivo para você estar quieto, você tem que enfrentar essas injustiças da justiça brasileira. É preciso enfrentar, é preciso saber enfrentar. Em nota à imprensa, o líder religioso disse que tomou essa decisão porque não teve acesso ao inquérito que o investiga. Ontem, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O alvo foi Malafaia, que também teve os celulares recolhidos. O Supremo Tribunal Federal autorizou a ação dentro do inquérito que investiga a suposta coação no curso do processo relacionado ao 8 de janeiro. Nesse caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-integrantes de seu governo já figuram como réus. Segundo a Polícia Federal, a coação teria como alvo autoridades responsáveis pela condução das investigações. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que diálogos e publicações apontam Malafaia como orientador e auxiliar de atos atribuídos aos investigados Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. O material que vazou nas redes sociais não sustenta essa tese, né? Como sempre, né? É engraçado esse pessoal do STF, esse pessoal da Justiça Brasileira, há muito tempo, desde que o governo de Jair Bolsonaro começou. Tudo que a oposição, tudo que o STF, tudo que a Polícia Federal, tudo que a PGR denunciou o Bolsonaro, para tudo, absolutamente tudo teve explicação. Eles não conseguem atingir Bolsonaro e tentam de qualquer forma atingi-lo. E para isso inventaram aí um suposto golpe, um golpe de ficção científica aí, né? Um golpe fictício. E não conseguem e vão prendê-lo porque não existe julgamento, existe uma condenação do Jair Bolsonaro. Mas aí eles estão passando, né? Estão passando as medidas, né? Agora com esses áudios, esses diálogos aí, o PGR Paulo Gonet, que é um dos sancionados aí, pelo menos no cancelamento de visto, passaporte para os Estados Unidos, né? Ele
atribuiu auxílio, né, orientador auxiliar de Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. O material que vazou nas redes sociais não sustenta essa tese. Todo mundo ouviu aí os áudios, né? Além das apreensões, o pastor ficou sujeito a medidas cautelares. Não pode sair do país e está proibido de manter contato com os demais investigados. Brasil. O Brasil é complicadíssimo, né? Mas como eu disse, esse pastor Silas Malafaia, esse aí, ganhou o respeito de muita gente, né? Não só o meu. Ele foi o único desses perseguidos que não está com medo de Alexandre de Moraes, não mostrou medo de ser preso. Botou a boca no trombone, falou o que tinha que falar e vai falar mais. E só vai realizar o seu depoimento depois que tiver acesso ao inquérito. Senão ele vai ficar em silêncio. E, pelo visto, o Alexandre de Moraes, STF e o PGR não vão conseguir calar o pastor Silas Malafaia. Após ter sido alvo da Polícia Federal ontem, o Malafaia ele já gravou diversos vídeos com denúncias e acusações contra o que ele chama de Gestapo de Moraes e contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, que ele considera um criminoso. Nos vídeos aí que você pode ver, né? Ele não tem medo nenhum, ele vai pra cima mesmo. E disse que deu até a senha do celular porque ele não tem medo de nada. Aliás, não tem nada, absolutamente nada, né, que seja usado contra eles nesses diálogos aí, né? Tem briga, tem discussão, mas nada, mas absolutamente nada. Mas a justiça brasileira, eles vão dizer que sim, né? Que sim, ele é o coautor, né? O orientador, né? O estrategista do golpe. É uma palhaçada que está acontecendo no Brasil, né? Infelizmente, está desse jeito. E as últimas medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes vão aumentar a tensão do governo americano com o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal. Isso porque a perseguição política e a caça às bruxas estão ainda mais evidentes. O próprio relatório apresentado pela Polícia Federal demonstra isso com bastante clareza. Porque de fato o Brasil já vive um sistema autoritário. Diante disso, as sanções americanas vão prosseguir e aumentar cada vez mais. Está na hora de colocar um freio em algumas autoridades brasileiras sob pena de muito sofrimento para a nossa população, né? Que já vem sofrendo há muito tempo, mas está na hora, né? Chega, né? Vamos reagir. É hora de reação. Vamos falar dos nossos parceiros comerciais nesse momento. Vamos falar dos nossos parceiros comerciais, porque depois a gente volta a falar, né, desses tiros no pé que o STF todo dia está dando, né? Já está passando de tiro no pé, metralhada no pé, né? É porque eles tinham um poder muito grande, por isso não caíram ainda, mas vão cair pelos sucessivos erros que têm cometido. Mas vamos falar dos nossos parceiros comerciais que não tem erro. A Coop Home Office não tem erro, né? Vem para Ponta Porã aí com um projeto moderno e arrojado. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. É perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família, e é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop incorporadora e construtora que vem com esse projeto desse maravilhoso prédio que está já em fase de conclusão ali na rua Deputado Araújo Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil com a Avenida Presidente Vargas, Avenida Brasil com a Rua Antônio João, né? Ali na Deputada Araújo, entre a Câmara Municipal e a Praça de Alimentação da Prefeitura. E você pode conhecer esse grande projeto, esse moderno projeto da Coop Home Office, né? Você vai ali no nosso plantão de vendas, né? Que está instalado bem ali na frente de onde o prédio está sendo construído. Você vai entrar no prédio do Supermercado Bom Gosto pela Rua Deputado Araújo Moreira e ali, antes de você subir para o segundo andar, fazer as suas compras, no térreo você já vai ver a bela maquete do prédio da Coop Home Office, né? O prédio que já está sendo construído há 3 anos e 7 meses de obras, né? Sem interrupção,
e você vai ver através das maquetes ali como é que está, vai entender como é que funciona, né, o prédio, como é que vai funcionar o prédio da Coop Home Office. E claro, a nossa equipe, os nossos profissionais do plantão de vendas estarão prontos para te recepcionar ali da melhor forma, vão te mostrar o projeto, vão te mostrar como funciona o projeto, a planta do prédio e lógico, vai te mostrar os planos para que você possa adquirir. Você vai ver como é possível, é um sonho, né, que é perfeitamente alcançável, né, vamos dizer assim, porque você vai ver através dos planos que você pode sim adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. Outro parceiro comercial importante que está conosco desde julho, né, desde a sua inauguração, no dia 25 de julho, é o Bob's Ponta Porã. Bob's Ponta Porã, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. A trajetória de mais de 7 décadas, de 70 anos aí do Bob's, dá experiência ao Bob's, experiência e solidez, né, para ousar e inovar. E é claro que os moradores de Ponta Porã e de Pedro Juan Caballero não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. Como é que você vira um Bob's Fan, né? Você vai acessar o site bobs.com.br, vai fazer o seu cadastro, deixar os seus dados ali, né, dados cadastrais e gerar ali boletos promocionais, cupons promocionais. Desses cupons promocionais você vai resgatar e vai, claro, aproveitar ali no Bob's Ponta Porã. Né? O sabor dos encontros está localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Com esses cupons promocionais resgatados, você vai aproveitar com descontos, né, exclusivos, os vários sanduíches, vários sabores, as delícias do Bob's Ponta Porã. Vai poder também ter o acesso aos acompanhamentos, as sobremesas, os deliciosos milkshakes, além de saladas e café da manhã do Bob's Ponta Porã. É o Bob's Ponta Porã, né? É o sabor dos encontros ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, Bob's Ponta Porã, que veio para ficar aqui na nossa fronteira. Seguindo com mais informações, vamos falar o presidente Lula, né? Ele perdeu uma ação para a revista Veja, onde buscava indenização por fotomontagem de presidiário. Não pode falar a verdade desse povo, né? Não pode, eles ficam muito bravos. Quer chamar briga com alguém, não é só falar para um petista que o Lula é ladrão, né? É só você falar a verdade do Lula. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu na terça-feira que Lula não será indenizado pela capa da revista Veja do dia 1º de novembro de 2015, que estampava uma montagem com o ex-presidente retratado com roupa de presidiário. Na época, Lula ainda não era ex-presidiário da Lava Jato, né? E a vestimenta de Lula era composta por nomes como José Dirceu, Rosemary Noronha e por empresários que estavam sendo investigados por corrupção, como Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato, né? Ao lado lia-se a chamada os chaves de cadeia que cercam Lula, né? Referindo-se aos seus amigos, né? Aos seus aliados. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator João Otávio de Noronha. Para Noronha, as matérias jornalísticas baseadas em fatos, né? Ou ao menos verossímeis, mas não necessariamente incontroversos, ainda que delas constem manifestações severas, irônicas, impiedosas, por si só, não ensejam dano indenizável. Portanto, perdeu, né? Perdeu, ele tentou aí pegar uma indenização da revista Veja de 2015, por uma publicação de 2015, a revista Veja publicou ele aí com uma roupa de presidiário e os nomes, né? Para quem não viu, pega os nomes aqui dos seus aliados aí, né? As faixinhas pretas do uniforme de presidiário tinham os nomes, né? Dos aliados do presidente Lula, né? Que perdeu a ação contra a revista Veja, que hoje, ironicamente, está do lado de Lula, né? E
Voltando a falar dos ministros do STF, de acordo com a Globo News, instituições financeiras recomendaram aos envolvidos no caso das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a baixarem a bola. A orientação foi de evitar alimentar rumores ou especulações sem respaldo concreto, das autoridades dos Estados Unidos, sob risco de aumentar a tensão com o país. Até agora, apenas a sanção inicial foi oficialmente comunicada sem novas determinações do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, representado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, a OFAC, na sigla em inglês. Qualquer alteração na situação vai depender de um novo anúncio da agência norte-americana. Advogados informam que, com base na decisão inicial, bancos já suspenderam operações em dólar, cancelaram cartões de crédito internacionais do ministro, e a adoção de novas providências depende da publicação de possíveis adendos às sanções pelo OFAC, algo que ainda não ocorreu. Negociadores do caso consideram 2 possíveis cenários que podem afetar os ministros do STF enquanto o julgamento da ação penal segue mantido e o ministro Flávio Dino mantém sua posição. Caso novas sanções sejam divulgadas, caberá ao STF decidir sobre o pedido dos bancos como eventual bloqueio de contas em reais. O STF já afirmou que vetaria o cumprimento de determinações estrangeiras do Brasil, mas tal medida deixaria os bancos brasileiros vulneráveis a punições nos Estados Unidos, incluindo a suspensão temporária de suas operações no país, cenário considerado prejudicial, porém ainda hipotético. Prejudicial não, né? Desastroso, totalmente desastroso. O ministro Alexandre de Moraes do STF teve um cartão de crédito de bandeira norte-americana bloqueado por ao menos um banco, no Brasil. O bloqueio foi realizado depois das sanções impostas pela Lei Magnitsky. A informação foi repassada ao jornal Folha de São Paulo por fontes próximas ao ministro ontem, e o nome da instituição financeira não foi revelado. De acordo com a Folha, o banco chegou a oferecer a opção de um cartão da bandeira brasileira Elo, para que Moraes pudesse realizar pagamentos no país sem as restrições impostas pelo governo Trump. Com o cartão da bandeira Elo, Moraes estaria menos vulnerável às sanções dos Estados Unidos, já que a empresa concentra suas operações no Brasil. A Elo pertence ao Banco do Brasil, ao Bradesco e à Caixa Econômica Federal. Mas só para falar, essa informação que a gente recebeu foi de ontem, Foi de ontem, e aí não tinha divulgado o banco, a instituição financeira, mas o banco em questão é o Banco do Brasil, que bloqueou o cartão de Alexandre de Moraes, o cartão internacional de Alexandre de Moraes, e aí deu essa opção, do cartão, quando a bandeira Elo, bandeira brasileira controlada por Banco do Brasil, Bradesco e Caixa. Não vai adiantar nada, De momento vai até operar alguma coisa, mas os bancos e as instituições financeiras serão penalizados. Não vai adiantar nada. É uma tentativa? Não vai adiantar nada. É uma tentativa, digo e repito, mas parece que eles estão querendo driblar uma coisa que não vão conseguir fazer, Outra instituição financeira, que é o Nubank, o Nubank, segundo o CEO das operações do Banco Digital no Brasil, diz que a conduta da instituição permanece inalterada. O Nubank diz que vai cumprir normas nacionais e internacionais. Em meio a essa tensão envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o governo Donald Trump, que aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, o Nubank declarou que segue rigorosamente as normas brasileiras e internacionais, sem mudança em sua conduta até agora. Lívia Chen, CEO das operações do Banco Digital no Brasil, afirmou na terça-feira que a instituição cumpre integralmente as leis, mas que no momento não há nenhuma ação requerida por parte do banco. Segundo a Folha de São Paulo, em coletiva de imprensa, ela acrescentou que para proteger a privacidade dos clientes não poderia fornecer mais detalhes. E o mercado financeiro reagiu negativamente depois de o ministro Flávio Dino sinalizar que instituições financeiras poderiam enfrentar punições caso sancionassem financeiramente Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil registrou o maior recuo do setor, com queda de 6,02%, e o Santander caiu 4,87%, BTG recuou 3,48%, o Bradesco perdeu 3,42% e Itaú teve desvalorização de 3,04%. O segmento bancário somou uma perda de
41 bilhões e 300 milhões em valor de mercado. É só um sinal, né, de que quem resolver encarar e enfrentar vai sofrer sanções, né? Vai sofrer mais ainda com as sanções que estão por vir. Vamos falar de mais um parceiro comercial, né, que está conosco desde o início aí, é a Solo Forte, né? A Solo Forte, que é uma empresa com profissionais experientes e dedicados, uma empresa de planejamento e de consultoria e agricultura de precisão, com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras. E tem em seus quadros profissionais experientes, né, que tem aí uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. As equipes, né, da Solo Forte estão sempre colaborando estreitamente com os pequenos e grandes produtores rurais de Ponta Porã e toda a região de fronteira, né, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. Os profissionais da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento próximo, né, e personalizado de cada lavoura. São implementadas pela Solo Forte, pelos profissionais da Solo Forte, práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que diminui muito, né, os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E os competentes profissionais da Solo Forte estão sempre utilizando tecnologias avançadas e práticas inovadoras, né? E isso aumenta a produtividade das lavouras, garantindo aí colheitas fartas e abundantes e de alta qualidade, o que é mais importante, né? A Solo Forte, que está conosco desde desde dezembro do ano passado, e vai continuar, se Deus quiser, por muito tempo aí, né? Seguindo com as informações, vamos falar da mídia, né? A mídia, principalmente Globo, Foice de São Paulo, a chamada grande imprensa, né? A extrema imprensa, militante, jornalistas lulopetistas, esses, rapaz, eu estava assistindo, porque é o seguinte, muita gente fala assim, você critica a Globo, mas assiste a Globo. É que você tem que assistir para ouvir as asneiras que esse povo fala, né? Rapaz, uma das jornalistas militantes aí, né? Que quase tiveram um piripaque após as sanções e novas informações sobre sanções, né? A Júlia Duailib e Ana Flor, né? Elas simplesmente quase deram um chilique, né? Logo após a oposição conquistar o comando da CPI do INSS, duas jornalistas da Globo chamaram a atenção por demonstrarem claramente que estavam insatisfeitas com a situação. E aí o diálogo das duplas, né? O governo perde a presidência e a relatoria da CPMI do INSS. Que erro, hein? Não é um erro pequeno. Que tropeço da articulação política do governo. Dormiu no ponto. A oposição foi rápida e dominou. Eles não têm mais vergonha. Eles estão claramente defendendo a corrupção. A CPI ou a CPMI, porque é uma comissão parlamentar mista de inquérito, né? Senado e deputados federais, ela vem para investigar corrupção no INSS, né? Ladroagem, roubalheira. E eles estão dizendo que o governo dormiu no ponto, estão defendendo o governo. Ou seja, eles estão defendendo a corrupção do governo. Eles não escondem mais isso. Hoje o renomado jornalista Mário Sabino, contando uma das muitas histórias que já vivenciou na sua grande carreira, ele relatou um caso envolvendo justamente Júlia Duailib, né, que trabalhava com ele quando era editor da revista Veja, durante o primeiro governo Lula. Pois bem, naquela época, Júlia foi vítima do autoritarismo petista e por muito pouco não acabou presa. Mas hoje, como se tivesse sofrido uma lavagem cerebral, Júlia é fiel defensora desse regime. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender esse povo. Não vou entender nunca, né? Não dá. Estou aqui olhando aqui para ver que o meu teleprompter está querendo travar, né? Dá uma travadinha ali. Mas nós vamos seguindo. É incrível quando você vê esse povo da imprensa defendendo, né? Mas com unhas e dentes. Eles não têm mais vergonha de defender esse governo.
né? E eles falaram que o governo sofreu uma derrota cachapante, mas eles não falaram assim de forma jornalística. Eles falaram que o governo dormiu no ponto que não podia dormir no ponto. Eles não destacaram em nenhum momento o que essa CPMI vai investigar, que são os roubos, né, dos aposentados, o roubo dos velhinhos no Brasil. Não falaram absolutamente nada, porque eles não queriam, o governo Lula não queria a CPMI, né? Não queria a CPI, se quisesse tinha que ficar nas mãos deles. E eu sempre falo que CPI é muito complicada, principalmente porque 99,9% das CPIs acabam na mão do inimigo, acabam na mão da oposição, ou da situação, no caso do governo. A CPI do MST eu sempre cito como exemplo porque descobriu muitas coisas, mas caiu a relatoria e a presidência na mão do PT ou dos seus aliados, e aí acabaram com a CPI. A CPI da Covid foi dominada pelos inimigos, então ferrou, não teve absolutamente nenhum proveito. E eu estava já, como a situação do governo, pessoal, os aliados do desgoverno estavam comemorando a CPMI do INSS, eu já tinha dado como derrota certa, né? Porque seria comandada também pelos aliados do desgoverno. Mas não, a oposição conseguiu se articular na surdina, na calada da noite, foi lá, virou o jogo, né? E vai comandar. Essa CPI sim tem chance de seguir e trazer bons resultados, né? Se ficasse na mão dos aliados do governo, jamais teriam, né? Jamais teriam um final diferente que não fosse, de novo, esconder a sujeira debaixo do tapete. Outra jornalista aí que volta e meia tá dando piti, né? É a Andréa Sadi, também da Globo News, né? Descontrole total, né? O comportamento que se espera de uma Maria do Bairro qualquer aí, mas não de uma âncora de um programa de análise política da Globo News. Se bem que da Globo News eu não espero muita coisa não, mas é bom, né? É bom ter um pouco de postura. Eles perderam a postura, perderam a compostura, né? A maior rede de comunicação do país, chamada de rede esgoto de televisão por muita gente. E pelo trabalho que vem fazendo, né? Infelizmente. Parecendo sair de um barraco onde levou a pior, Andréa Sadi, esse é o nome da menina lá, né? Estava descontrolada no programa que comanda, com uma indignação estratosférica, né? Totalmente descabida para uma jornalista de quem se espera profissionalismo e isenção. E o ministro da Saúde do governo Lula, Alexandre Padilha, ele havia sido sancionado pelo governo dos Estados Unidos com a perda do visto de entrada naquele país. Sanção essa estendida à esposa e à filha, por ter sido o mentor do programa Saúde Mais Médicos, criado no governo Dilma Rousseff, quando exerceu o mesmo cargo. O Mais Médico brasileiro trouxe centenas de médicos cubanos para exercer suas funções em território brasileiro, em locais distantes do país, onde médicos brasileiros não elegem como primeira ou última opção para se estabelecerem enquanto profissionais da saúde. E o que acontecia com esses médicos cubanos? Acontecia que eles recebiam uma pequena porcentagem dos salários, a eles devidos, né, com a quase totalidade enviada para a ditadura cubana, e a eles restando uma mísera quantia ao final do mês. 75%, 85% do salário ia para o regime de Cuba. Disfarçado de mais médicos, de ajuda humanitária, o governo do Brasil, da Dilma Rousseff, do PT, eles financiaram o regime ditatorial de Cuba, que, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda defende. É minoria, mas é muita gente que ainda defende. E essas sanções ao Alexandre de Moraes vêm por causa lá da situação do governo da Dilma, né? E ela ficou revoltada, ela ficou muito revoltada com isso, né? Porque, segundo ela, foi uma perseguição cruel, né, por parte do governo dos Estados Unidos. E as perseguições cruéis que estão acontecendo no Brasil desde o dia 8 de janeiro, onde uma mulher foi condenada a 17 anos de prisão por escrever na estátua da Justiça, que fica ali na frente do STF, perdeu o mané, né? Uma frase que foi dita por um ministro do STF,
Luiz Roberto Barroso, lá nos Estados Unidos. Por vândalos, né? Porque nós não estamos defendendo, eu, por exemplo, não defendo vândalos, né? Mas vândalos não podem pegar uma pena de pior, né? De que um estuprador, de que um assassino, de que um pistoleiro, né? Que pega aí nos crimes hediondos, 14, 15 anos, muito mais, né? Estão pegando os que são considerados golpistas, que participaram de um golpe de Estado, de acordo com Alexandre de Moraes e a PGR, a Procuradoria-Geral da República, sem um tiro sequer, sem forças de segurança, sem forças armadas, em um dia que não tinha expediente, em que o presidente Lula não estava, né, pelo menos tem umas imagens que aparecem lá, e ele disse que ele estava em Araraquara, depois isso ainda vai acabar aparecendo. Mas não tinha expediente, nós estávamos em recesso parlamentar ainda. Então não tinha ninguém lá. Como é que você vai dar um golpe de Estado com os prédios vazios, né? Absolutamente não existiu esse golpe de Estado. Mas ela não lembra da perseguição a essas pessoas inocentes. Tem vendedor de água, um senhor lá já de 80 anos, que está com tornozeleira eletrônica, vendendo água lá. Tem pessoas que passavam pelo local, viram o movimento, e aí acabaram entrando, né, num inquérito ali, que não estavam nem no acampamento, hein? Não estava nem no acampamento lá na frente do QG em Brasília. Estão presos, né? Então tem uma idosa apanhando na cadeia. Isso não é cruel para eles, né? É incrível como é que tá a nossa imprensa brasileira. Tá difícil. E a gente vê que tem amiguinhos nossos que defendem isso ainda, né? Mas beleza, vamos lá. Falamos aí vamos falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Futura Soluções Agrícolas. A Futura Soluções Agrícolas, que é uma empresa que já está aqui no município há 11 anos, né? E é o representante aqui, é o distribuidor para o Mato Grosso do Sul da Eurofute, né? A Eurofute, no Mato Grosso do Sul, a distribuição é feita pela Soluções Agrícolas de Ponta Porã. O que é a Eurofute? É uma empresa, né, que é referência em filtros de alto desempenho para diesel, que está atuando aqui, né, que está sendo representada aqui pela Futura Soluções Agrícolas, que sempre trabalhou aí, né, com máquinas e implementos agrícolas, venda de imóveis rurais e urbanos, né, e tem missões importantes, né, a Futura Soluções Agrícola, que começou com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementação de implementos de alta performance e oportunidade em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. A visão né, da empresa, quando ela começou, era em ser referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região de fronteira de Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro e suas redondezas. E depois, né, conseguindo isso aqui, já conseguiu, procurar a consolidação da atuação em Mato Grosso do Sul, expandido para toda a região centro-oeste a longo prazo e se tornar aí um nome reconhecido e essencial para o agronegócio de todo o Brasil e do Paraguai. E tem conseguido, né? Se essa era a visão da empresa, tem conseguido, tem crescido bastante. A Futura Soluções Agrícolas, que fica localizada ali na rua, ali na Vila Júlia Cardinal, né? Na rua Lino do Amaral Cardinal, ao lado da BR-463. É só chegar lá que você vai ter sempre as melhores soluções da Futura Soluções Agrícolas. Quem está conosco também é a Baturité Conveniência. A Baturité, que fica ali na Rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, na divisa já com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ambiente familiar, ambiente gostoso, e lá você vai poder, com toda certeza, tomar aquela cervejinha gelada. Você que não é chegado numa cerveja pode tomar um bom vinho, uma bebida como um whisky, uma vodka, né? E se você quer tomar outra bebida, né,
você pode tomar, por exemplo, para quem gosta, a cachaça de Minas, aquela seladinha, dose única, de vários sabores que tem ali na conveniência Baturité. E se você não gosta das que são consideradas doces, tem as raizadas, né? Que são excelentes para quem gosta daquela cachaça. A cachaça de Minas é sempre considerada uma das melhores do país, né? E você pode ir ali na conveniência Baturité. Para você que não é chegado em bebida alcoólica, para você que não pode com a bebida alcoólica, e as crianças, tem lá as variedades de sucos e refrigerantes e também doces e salgados, né? E claro, para aquelas pessoas que não gostam de enfrentar as grandes filas dos supermercados, filas dos grandes supermercados, você pode ir lá para Baturité, porque é uma conveniência bastante surtida e com toda certeza você vai encontrar lá o que você precisa. E claro, agora nosso novo parceiro, né? Vamos aí acertar. Obrigado aí pela armação do óculos aqui, né? Para que a gente pudesse não ficar... Ontem eu tinha que ficar assim, né? Assim próximo da tela para acompanhar, né? Porque chega uma certa idade você não consegue mais, né? E o meu problema de visão é justamente com a claridade, né? Tipo, televisão, computador, olhar para o horizonte ali não tem problema, né? Não afeta muito, mas a claridade aí embaça, né? E eu preciso do óculos. E ontem eu fiquei sem, né? Porque saiu a lente, né, da armação. E agora, uma nova armação e logo mais, né, nós estaremos fazendo uma parceria com a Ótica, que fica localizada ali na rua Guia Lopes e está conosco a partir de agora, tá bom? Vamos falar agora de esporte, né? Vamos falar dos resultados de ontem da Copa Libertadores de América. O Flamengo não teve dificuldades para ganhar do Internacional por 2-0, está classificado aí para a fase de quartas de final da Libertadores. O Estudiantes empatou com o Cerro Porteño 0-0, havia vencido em Assunción, se classificou o Estudiantes, o time argentino. Hoje tem, aliás, na terça-feira, vamos falar dos jogos da terça, porque o Vélez ganhou do Fortaleza 2-0, o Racing fez 3-1 no Peñarol. Os argentinos estão passando, né? O São Paulo no sufoco passou do Atlético Nacional de Medellín, empatou em 1-1 no tempo normal e ganhou nos pênaltis por 4-3. Hoje tem LDU Quito e Botafogo. O Botafogo ganhou por 1-0, né? Em casa, e agora joga fora de casa, joga pelo empate. Hoje também tem River Plate e Libertad e Palmeiras e Universitário. O River Plate empatou 0-0 com o Libertad no Paraguai e o Palmeiras ganhou de 4-0 no Peru do Universitário. Vai com certeza dar outra goleada aí, ou vai jogar com um time alternativo só para garantir o resultado e se classificar, né? Bom, os confrontos que já estão confirmados: Flamengo e Estudiantes, Vélez e Racing, confronto argentino, e o São Paulo a confirmar ainda, né, os confrontos, né? Esses, por enquanto, são os confrontos já definidos. E na Sul-Americana, nós tivemos ontem, vamos ver os resultados de ontem. O Independiente e Universidade do Chile, teve esse jogo aí, parece que foi cancelado, né? Houve algum problema lá. Ontem nós tivemos a Universidade Católica sendo derrotada pelo Aliança Lima por 2-1, né? Classificou-se o Aliança Lima, que já havia vencido por 2-0. O Cienciano foi derrotado pelo Bolívar 2-0, 4-0 no placar agregado, o Bolívar passou. O Fluminense já foi na terça, ganhou do América de Cali por 2-0, já havia vencido por 2-1, 4-1 no placar agregado, né? O Godoy Cruz joga hoje contra o Atlético Mineiro ganhou em casa, agora joga fora de casa, joga pelo empate. O Lanús enfrenta o Central Córdoba hoje, né, no encerramento da Copa Sul-Americana. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser.